Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Por que eu digo nós? Porque eu também venho. Ai de mim, se eu não ouvisse aquilo que eu, de Deus, vou transmitir nesta manhã para as nossas vidas. Aliás, já estou ouvindo há bastante tempo. Isso não começou hoje, isso começou há quase 30 anos. Desde os primeiros momentos que eu cheguei aqui, Deus calou a minha vida de que realmente eu tinha um chamado para essa ciência da palavra, da graça de Deus, que eu só encontrei aqui através da vida do apóstolo Miguel Ângelo. Desde então, todos os seminários ministrados pelo apóstolo eram às quintas-feiras à tarde. Quem é daquele tempo aqui que o apóstolo ministrava seminários quintas-feiras à tarde? Bênção, uma bênção. Isso começou então há muitos anos. E isso que eu vivo, e estou aqui mais uma vez sempre para ouvir Deus, só por isso eu posso também estar aqui, acredite, sobre o altar, ouvindo Deus, ouvindo. Hoje agora há pouco, inclusive, falava para uma irmã muito querida nossa, uma das nossas diaconisas, eu dizia, fique em paz, fique muito em paz, porque Deus conhece o nosso coração. Assim eu te dou as boas-vindas esta manhã, em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, eu, a minha querida e linda esposa. Sejam bem-vindos, com graça, paz, misericórdia e amor. Estamos aqui para amar, interceder e ensinar ao nosso Deus sempre, sempre, toda a glória. Amém? Quero te fazer aquela solicitação que eu sempre faço. É um momento de compartilhamento da nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Então você pode pegar o seu celular aí e compartilhar. Faça isso bastante, compartilhe com as suas redes sociais, compartilhe com os grupos, principalmente aqueles grupos da igreja que você faz parte. Você não tem visto muita gente se envolvendo com a escola de capacitação. Tenha essa coragem. Diga, olha, estou na escola de capacitação e crescimento espiritual. A honra não é para mim. E até dispensaria eu dizer isso, porque aqui entre nós só há experimentados. Mas como às vezes tem algumas pessoas ainda que não estão ainda, não entenderam tão bem essas verdades da graça de Deus, às vezes, me deparo, acreditem, com situações assim. É importante lembrar que a honra não é para mim, eu jamais teria a ousadia de reter 1 milímetro da honra de Deus, porque a honra que passa pela minha vida é para glorificar o nome de Deus, o único. Sabe, Ailson, que vive e reina para todo sempre, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Então, compartilhe bastante, é para que este momento também, este culto, tenha maior visibilidade nas mídias sociais e assim outros possam beber também desta água, a água pura da graça de Deus. Amém? Última terça-feira, nós paramos aqui nos meados da página 16, entre as páginas 16 e 17, desse terceiro ponto, quando o nosso apóstolo vai desmembrando aqui sobre essa realidade, a nossa realidade, nossa posição espiritual, nosso posicionamento espiritual da autoridade do cristão. Foi a nossa segunda aula e começamos com esse tema então, autoridade. A primeira aula foi introdução, a segunda começamos o capítulo 1 com autoridade. Hoje, num link para esta terceira aula, nós voltamos exatamente aqui, nesse terceiro ponto, quando traz essa frase na página 16. Você pode fazer como eu faço, olha, tá vendo? Meu esboço está no próprio livro. É resultado de muitos estudos e leituras e releituras desse livro. E com certeza está aqui uma ideia para você. Comece a anotar. Depois você pode ler e reler os nossos comentários, aquilo que nós vamos tratando aqui. Então, resistir ao diabo, que é o terceiro tópico, e nós usamos Efésios 4, 27, quando diz, nem deis lugar ao diabo. Fizemos uma explicação muito, graças a Deus, muito cirúrgica, como gosto de dizer no meu querido bispo Ricardo Rocha,
Ele diz, bispo, você foi cirúrgico, né? E, então, não eu, mas a graça de Deus comigo, graças a Deus. De uma forma cirúrgica nós abordamos. Brevemente essa aula vai estar também no canal de missões para você poder relembrar e fazer as suas revisões, né? Como eu dizia, da importância de você anotar tudo no livro, porque a máxima da pedagogia diz que a repetição é a mãe do ensino, não é? Fato. E abordamos isso com muita abrangência, usamos textos para fundamentar, falamos sobre a questão da ira, né? Aquela coisa de nós acabarmos entrando numa postura de vingança. A ira em desenvolvimento gera a vingança. Irar-se sim, vingar-se não. Tudo isso está no conteúdo da nossa aula 2. Irar-se sim, vingar-se não. E aí Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então veja, sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E eu disse, eu cheguei a dizer, olha, sujeitar-se a Deus, a pessoa, muitas vezes, ela vai até se sujeitar, inclusive, porque nós somos dos 2/3 da salvação, então nós temos a nossa tendência, diga comigo, tendência espiritual. Assim como nós temos uma tendência carnal, que os filhos do diabo só têm esta tendência carnal, que a nossa é igualzinha, hein? Presta atenção nisso. Segura essa informação. Nós temos tendência espiritual e tendência carnal, porque nós temos a semente divina. Nós temos aquela condição desde antes da fundação do mundo, né, que está lá no capítulo 8 de Romanos. Nós vamos explicar tudo isso agora. Se você quiser entender melhor, você pode adquirir o livro Predestinação, do apóstolo Miguel Ângelo, né? Vai te explicar muito bem isso que eu estou dizendo agora. Mas nós mostramos então que por causa disso, muitas vezes nós nos sujeitamos a Deus. Só que nós não permanecemos, nós não permanecemos em sujeição. E essa permanência, sabe? Esta questão de permanecer firmes é quase que um sinônimo dessa colocação depois do ponto e vírgula, a resistência ao diabo. Diga, quem não permanece, quem não persevera, quem não é diligente, o diligente é dedicado, esforçado e fiel. Quem não é diligente não consegue resistir ao diabo. E aí ele diz, quando você resiste, o que acontece? Ele fugirá de vós. Nós vemos muitos cristãos aí que poderiam e deveriam estar fazendo o diabo correr dele, e andam correndo do diabo. Foi nesse texto que nós paramos na semana passada, que vem aqui na página 17, quando o apóstolo nos traz Efésios 6, do 10 ao 13, eu já tinha inclusive explicado sobre a armadura, lembra? Tudo isso eu tratei na semana passada, e depois nós, ao chegarmos nesse texto, eu falei, agora vamos fazer quase que como uma parte 2, que é esse momento que nós estamos fazendo, é um link com essa outro subtema de hoje. Que é uma armadura de Deus com seus componentes, que nós falamos na semana passada, que você tem que tomar toda ela, você tem que se envolver de uma maneira abrangente com as questões dos céus, com as questões do reino, com as questões espirituais. Ele diz que quando você toma essa armadura, ele diz, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer a um crente raquítico. Desculpe aqui a expressão popular, aquele crente meia boca. Então, resistir e permanecer inabalável. Aqui entra a nossa parte 3 hoje. Ainda estamos, claro, expondo aqui algumas questões, mas eu já começo com máxima vênia, o nosso amado apóstolo, que com maestria, né, nos traz esse livro tão maravilhoso, mas eu já começo, como se eu puxasse a página, que é a página do subtema de hoje, para você ter uma ideia, é a página 24,
eu estou trazendo a página 24 aqui para a página 18. Por isso que é importante você entender que nós estamos aqui fazendo uma releitura desse livro. E eu trago uma frase para você, para dizer o seguinte, para você fixar, pode anotar aí no seu livro se você quiser. A vida espiritual é uma prova de resistência. Se você resiste ao diabo, se você resiste à carne, você resiste ao diabo. E ele tem que fugir. Porque quando você resiste à carne, você entra na holística espiritual. E você no espírito, irmão, você faz o inferno tremer. Você faz o mundo vibrar. Você faz o diabo fugir. É o que está dizendo a palavra aqui. Em Efésios 6, no versículo 13. Ele diz, você vai vencer tudo e vai permanecer inabalável. Ele vai fugir, não tem outro jeito. Então aqui na página 18, o apóstolo traz Efésios 1,19, diz, e qual você vai entender, né? Ele traz o 19, vamos ler o 18, Efésios 1, 18 e 19. Efésios 1, olha, você vai ter iluminados os olhos do vosso coração. Na página 18, só tem o 19, nós vamos ler o 18 também, tá? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Tem uma coisa aí de sabedoria. E aí ele diz que você entende a holística espiritual. Olha que força. Olha que resistência nós passamos a ter. Você conhece, você sabe qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, a sua herança nos santos e qual a suprema grandeza. Aí grande somos nós, irmãos. Aí o diabão fica um diabinho, né? No máximo. Entendeu agora? A inversão de valores. Entendeu como é importante quando você vai falar alguma coisa com alguém, você pensar no que você está dizendo e você corrigir a sua própria confissão e não ficar lançando, repetindo e declarando confissões negativas a respeito da sua realidade, que pode ser essa realidade espiritual, aliás, deve ser essa realidade espiritual. Porque aí sim ele diz, segundo a eficácia do seu poder, irmãos, por favor, coloque o 20, não posso parar no 19. Já aconteceu, meus amados, vai anotando a remissão aí no livro. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Bota mais um, meu irmão. Porque parece que o povo de Deus nunca leu isso. E acima de todo principado e potestade e poder, tem gente com medo até do traficante, irmão. Com medo até de quem vai ganhar as eleições, quem será que... Eu vou tentar fazer a minha parte, é lógico, mas a minha parte está acima disso, irmão. E potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Por favor, coloque o 22, meu irmão, que não tem problema se a gente não sair desse texto, que eu vou lembrando aqui do texto que está na minha mente, no meu coração, e eu preciso passar completo para você hoje. Porque parece que os filhos de Deus não conseguem resistir nem um diabinho, quanto mais um diabão. Tem crente que ainda quando vê uma encruzilhada na frente, passa para o outro lado. Eu passo às vezes por causa do fedor, mau cheiro, a falta de educação. Desculpe, irmãos. Desculpe dessas pessoas cegas, que eu respeito a fé, ok, mas desculpe. É no mínimo uma falta de educação que se faz às vezes. Às vezes você quer entrar numa instituição bancária e não pode, se você chegar lá antes do faxineiro do banco, porque alguém foi lá de madrugada e fez um despacho querendo ficar rico na porta do banco lá, que é despacho que eles chamam, não é isso? Nem sei, graças a Deus que eu nunca fiz essas coisas, graças a Deus fui poupado. Respeito quem faz, não é falta de respeito não, irmãos, é que isso dá dores de parto, né? Que só alguém que ainda anda nessas prisões, abre agora os olhos e diga, opa, tem coisa superior, sabe?
pôr todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Sabe o que aconteceu? Está falando com relação à conquista de Jesus e o poder de Jesus aqui, ó, esse finalzinho, o deu à igreja. Toda essa conquista, toda essa autoridade, tudo isso que está aí em Efésios 6, que nós lemos, em Efésios 1, do 18 em diante, tudo isso ele deu. Sabe quem é a igreja? Somos nós, irmãos. Somos nós, o povo de Deus. E acreditem, a maioria não entende isso. A maioria não segue isso. A maioria nem sequer vive a palavra de Deus na sua totalidade. E eu tenho dito, quem ouve a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, Deus está tocando no seu coração. Quando você pratica a palavra de Deus, você toca no coração de Deus. Vou repetir. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus está tocando no seu coração. Ou pelo menos era para tocar. Quando Ele toca e você pratica a palavra dEle, você toca no coração dEle. As coisas vão acontecer. O diabo vai ter que fugir. Porque nós estamos falando de carne e o diabo. Carne e o diabo. Então o apóstolo aí, ele chega no quarto ponto, né, do que nós estamos falando sobre a autoridade de Deus, hoje linkada nesse subtema, como eu disse para você, que eu já retrocedi a página aqui. Graças a Deus pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, que me permite, né, para tratarmos e lançarmos essas raízes profundas, fazer esse tipo de comentário aqui sobre o livro nesta manhã. E no quarto tópico ele diz, ter consciência que o reino de Deus não é um lugar de derrotas. Ou seja, você vai, veja, um link entre a autoridade do cristão com esse subtema. Você vai exercer a tua autoridade a tal ponto que você resiste o diabo, você resiste às tentações da carne, você entra na holística espiritual, pode resistir o diabo, e ele tem que fugir mesmo. Porque você tem essa consciência de que o reino não é um lugar de derrotas. E agora, o reino de Deus está onde? Está em nós, concorda comigo? Efésios capítulo 2, versículo 6, diz, e juntamente com ele, nos ressuscitou. Veja bem, no Espírito você já ressuscitou, irmão. Já ressuscitou. Eu te aconselho a assistir as duas últimas reciclagens. As duas, que é uma série, né, graças a Deus, que nós estamos fazendo às sextas-feiras, é sobre a vida. Cristo disse, eu vim para que tenham vida. Nós tratamos disso aqui com muita profundidade, o que é estarmos assentados, inclusive na última sexta-feira, assentados em lugares celestiais. Então, esta posição é que vai nos dar essa consistência, essa conscientização de que nós temos condições de resistir plenamente o diabo, e ele tem que fugir mesmo. Nós estamos numa posição espiritual superior, nós estamos numa posição espiritual de reconectados à perfeição de Cristo. Olha que coisa. Tudo aquilo que a carne é tendenciosa, que a carne é prisioneira, inclusive, do pecado, ainda, até que haja o arrebatamento da igreja, por isso que o pó volta ao pó provisoriamente. Vamos avançar, porque tem muito mais aqui, irmãos. Depois, claro, você deve ler e rever, e reler o livro, todos esses comentários maravilhosos. Mas eu quero pular para a página 20. Ele está falando de uma pessoa que não entende esse envolvimento com Deus, e ele fala sobre a vida financeira também, fala da doença em geral, fala da crise também financeira, fala do casamento, fala das realidades humanas, das nossas fragilidades humanas. Depois ele diz, eu creio que Jesus já levou para a cruz do Calvário a minha enfermidade, creio que tenho sido abençoado com toda sorte de bênçãos, portanto eu tenho que ter provisão financeira, eu tenho que ter saúde. Então, lembra que eu falei, a gente deixar a carga humana nos levar para uma confissão negativa. Então, primeiro, precisamos crer. Na cruz do Calvário, nossa vida espiritual foi tratada e foi resolvida. Agora, Efésios 3:20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, estou na página 20, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Então, muitas vezes, irmãos, a gente fica perdido nos nossos pedidos e pensamentos. Eu tenho visto nesse versículo aqui algo mais. Nem a gente, talvez a gente esteja pedindo e pensando demais. Antigamente eu achava, quer dizer que se eu não pedir, não pensar, nada acontece. Não, irmão, é para você pensar e pedir menos e praticar mais a palavra. Conhecer mais os seus direitos. E quando você pensar e pedir, você vai pensar em linha com a palavra. Bem, remissão. João 15,7, eu não posso deixar de falar para você, anotar aqui João 15,7, que diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É claro, se você permanece em Cristo e as palavras dele permanecem em você, quando você abrir a sua boca para pedir, ou você pensar, você vai pensar em linha com a vontade dele. E lógico que tudo vai acontecer. E o diabo foge mesmo. Filipenses 4,13, Paulo faz essa declaração, está aqui na página 21. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Isso é entender a nossa posição espiritual, diz o apóstolo Miguel Ângelo. Né? Pois Efésios 4,13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4. Volta no 10 para mim, vamos colocar do 10 em diante, olha. Olha que coisa interessante, a nossa realidade espiritual. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento, esse ponto que eu queria pegar com você. O que todos nós estamos fazendo aqui. Por que existem os ministérios? E tem gente que não entende isso, tá? Tem gente, às vezes, no nosso meio aí, que não entende nada disso. Uma coisa chamada hierarquia ministerial. São outros papos, isso seria bom para uma reunião ministerial, né? Até depois, já não entendem nem aquilo, não vão chegar nesse ponto aqui. Esse ponto agora, por que nós temos o culto? Por que nós temos a igreja? Se você tem uma igreja, e eu vou te dizer... Irmãos, convênia máxima, eu vim de lá, eu conheço as igrejas tradicionais na sua maioria, desculpe, não consegue, não tem essa revelação ainda da graça de Deus, não vão te dar esse alimento que nós damos aqui na Cristo Vive. Se você não tem uma Cristo Vive perto da sua casa, congregue conosco virtualmente, até que Deus gere alguma igreja, porque também é muito complexo. Poucos têm esse chamado para ministrar a graça genuína, a maioria se perde com as tendências da carne. Desculpe, talvez generalizar assim, mas com 10 anos na diretoria de missões, eu não tenho visto coisas muito diferentes disso não. Ingloriamente, confesso. Mas eu posso dizer a você, não procure uma igreja perto da sua casa. Alimente-se de uma igreja que esteja dentro da Bíblia. E eu posso dizer da nossa, o Ministério Cristo Vive, aqueles que seguem realmente esse apostolado, estão dentro da Bíblia. Estão alinhados à palavra. E é isso que vai acontecendo, seja você congregando conosco virtualmente, porque não tem uma igreja física perto da sua casa, seja você que está aqui sempre presencialmente conosco. Procure se humilhar perante isso, e se submeter a isso, e buscar o que é esse aperfeiçoamento. Lembra o ministério, o que eu citei agora há pouco? A vida espiritual é uma prova de resistência, lembra? Então, nesta prova de resistência, é uma caminhada para o aperfeiçoamento. Eu sempre digo, não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas que buscam a perfeição. Não existem famílias perfeitas. Existem famílias que buscam a perfeição. Não existem casamentos perfeitos. Existem casais que buscam a perfeição. E essas pessoas que caminham em busca da perfeição, é como andar naquelas trilhas. Fiz patrulhamento, muitos patrulhamentos no meu treinamento na Brigada Paraquedista, várias vezes, e treinamento de selva, e andar em trilhas muito apertadas, e às vezes a gente se desviava um pouco, se desligava do outro, tinha lugar que era tão escuro que tinha que segurar um no cinto do outro, para não se perder. Só tinha certeza que estava no lugar certo de novo, quando a gente conseguia de novo alcançar o outro e se conectar ao outro. Aí a gente começa, aí o outro falava de lá, um ia falando, o outro, a gente, no escuro, muito escuro, a gente ia tateando até chegar no outro de novo e segurava no cinto um do outro. Estávamos de novo juntos, conectados. Esta perfeição vai te levar aos outros que estão também na perfeição. E essa conexão vai nos deixando fortes. Você
vai chegar a um ponto de aperfeiçoamento, desempenho, edificação do corpo de Cristo, hein? Essa comunhão perfeita da família da fé. E olha o 13 então. O 13, filhinho. Foi? Até que todos. Quer dizer que é uma caminhada de resistência. Tem muita gente que fica pelo caminho. Foi para o inferno? Não, mas só Deus sabe como vai ser salvo. Fala aos Coríntios, é pelo fogo. Sabe? Em vergonha. Desunidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida. Quando eu descobri isso aqui, irmãos, e vou dizer, é doloroso, porque isso é muito pessoal. Isso só é pessoal. Isso é personalíssimo. Aproveite para você tudo isso que Deus está tratando conosco, porque eu quero aproveitar para mim. Eu quero aproveitar para mim. E é por esta razão, Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, você está entendendo? E de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, e de toda a sabedoria e entendimento espiritual, quer dizer, tudo isso está à nossa disposição, tudo isso, para nos trazer, sabe, a essa conexão perfeita, ao que é importante. Se você se importa com o reino, se você se importa com a igreja, se você se importa com a palavra, você se torna importante também. Às vezes a pessoa diz, olha, cuidado com a soberba. Irmãos, não é soberba, é segurança. Muitas vezes vão te chamar até de soberbo. Tal vai ser a tua posição espiritual. Você, num momento, às vezes você vai ver situações e você vai ter uma postura diferente. Por quê? Porque você tem dado uma importância a mais. Você tem dito um sim a mais. Você continua nesse processo. Sabe, o apóstolo diz assim, aqui na página 21, no finalzinho, ele diz, continuando nesse processo, é importante sabermos que certas leis espirituais precisam ser obedecidas. Aí é que vem o grande eixo dessa questão da carne e do diabo, para que a autoridade de Deus se manifeste e opere em nosso favor. E ele começa a enumerar de novo. Primeiro ele diz, não duvidar no coração. Está aqui na página 22. Não duvidar no coração. Marcos capítulo 11, 23 e 24, em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança no mar, não duvidando no coração. Depois, número 2, pedir com fé. Peça, porém, com fé. Tiago capítulo 1, versículo 6, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pede, mas não age com diligência, que é o dedicado, esforçado e fiel. É agitado. Um dia está muito firme, outro dia já não sabe mais o que quer. Depois ele tem que herdar as promessas. Herdar, conscientizar, receber as promessas. Eu vou dizer aqui, claro, com humildade, minha esposa é minha maior testemunha disso, quando eu lhe conheci a minha querida esposa, e ela com o seu irmão, eles tinham herdado uma propriedade, que é a propriedade que nós vivemos hoje. Eram 50 metros, ocupava-se apenas a metade, uma casa com a metade do terreno, com um muro alto, não era assim, amor? E para trás era cupim, mangueira que não dava mais nada, tudo podre. Um dia eu disse, espera aí, amor, não dá, vou fazer uma proposta para o seu irmão, ou ele compra a nossa parte, ou nós compramos a parte dele. Peguei lá o carro que eu tinha, vendi, parcelei, compramos a parte dele. Hoje, para a glória de Deus, temos uma casa, ok, simples, nada, tudo. Eu estava rendo ontem, eu mesmo sozinho, porque é tudo material reciclável, que eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto de fazer. E tá, eu aí passando os meus últimos quase 25 anos de vida, fazendo, onde tenho lá umas plantas, grama, tem uma piscina, para você ter uma ideia, onde era mato, cupim, tudo. Temos lá uma churrasqueirazinha simples, com materiais até reciclados, mas que eu gosto de fazer, isso está na minha genética. Mas uma pessoa teve uma visão de uma herança,
que os avós, os vozinhos queridos tinham deixado para os dois. Não era bem, desculpe, Deus deu para mim, minha esposa entende isso, respeito, essa criatividade. Eu brinco muito com o meu genro, eu digo assim, como é que eu falo? Que eu sou autodidata, né? Autodidata e tal, está lá, muita coisa. Tem até carpa, irmão, um aquáriozinho com carpas, às vezes a pessoa já olha, bicho. Olha, coisa chique, né? Aí eu estava rindo, que eu estava lembrando como eu fiz aquele aquário, eu peguei uns ferros retorcidos que tinham lá atrás, peguei, bati, estiquei. Ai, meu Deus, está aqui um aquário, não um lago, um laguinho e tal. Viemos em 20 metros e não era aproveitada a herança. Hoje nós temos, graças a Deus, minha esposa nem sabe, mandei fazer na última semana, vi lá uma arte muito bonita de uma plaquinha, escrito assim, nosso paraíso na terra. Nós temos o nosso paraíso na terra, um lugar onde eu tenho o prazer de ficar, posso meditar, posso sentir Deus, amém, amém, aplauso ao Senhor. Vocês estão vendo que é uma herança mal ou bem aproveitada? Agora, foi fácil? É fácil? Eu é que sei essa dificuldade, para manter, né? Às vezes os meus sábados, confesso que hoje já não tenho mais tanto tempo, porque os sábados que eu fazia muito tudo isso, hoje eu visito as igrejas, viajo e tudo mais. Antigamente ainda tinha mais tempo, hoje confesso que não tenho tanto tempo de curtir assim, mas está lá. A hora que dá um tempinho, os filhos vão, é uma alegria, uma bênção, sabe? E demanda um trabalho, né? Às vezes 10 horas da noite eu estou lá, cortando uma buganvília, fazer o quê? Eu faço o meu horário, graças a Deus. Mas o que eu estou mostrando para você é que tem muito crente que herdou tanta coisa e está vivendo em 20 metrinhos, está vivendo, sabe, numa situação de calamidade, enquanto pode viver o paraíso na terra. Isso que eu estou falando de lado pequeno, é coisa pequena, ínfima, perante a nossa condição, a herança espiritual que nós recebemos. Então, não recebem. Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz, para que não vos torneis indolentes. É que não sente dor física, que não é doloroso, que é indolor, ou seja, uma pessoa anestesiada, não tem noção. Às vezes eu digo assim, meu Deus, será que só na minha Bíblia tem isso? Será que na minha Bíblia... cuidado que está vindo aí umas Bíblias que estão tirando mesmo muitas coisas, né? Inclusive o pessoal aí dos ativistas, né? Para não falar dizem que é a diversidade, mas deixa para lá, não vou tocar muito nisso agora não, para não tomar nosso tempo, porque afinal eu nem me ocupo. Eu não me preocupo com os carnais, eu não me preocupo com os carnais. Se eu me preocupar com os carnais, eu não vou ter tempo para os espirituais. Então vamos voltar para cá. Herdar a promessa. Então, como é que funciona? Senão você é um anestesiado, né? Desculpe, Maria vai com as outras. Desculpem minhas Marias, né? Desculpem, nada pessoal. Mas ele diz que como é que você não se torna indolente? Como é que você não se torna aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Dá tristeza, não dá? Às vezes você vê uma pessoa e fala, poxa, podia estar aqui. Você está herdando as promessas, você está trazendo à luz, você está relembrando coisas espirituais. Paulo fala aos Coríntios, ele diz, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então, não duvidar no coração, pedir com fé, herdar a promessa. Agora, conservar firme. Hein? Olha, de novo aqui, a palavra da firmeza, da resistência, da diligência. Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, aquele que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Saber que Ele nos ouve. Olha aqui, ó, João 5,13-15, aquela remissão com João 15,7. João 15,7 diz, se permaneceres em mim, lembra? As minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, olha como é que essa palavra aqui de 1 João 5,13-15 se confirma. Eu vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna,
a vós outros que credes em nome do Filho. E esta é a confiança que temos para com Ele. Olha só como é que isso aqui fecha com João 15:7. Que confiança? De que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, permanecerdes em mim, João 15:7, tem que fazer uma remissão aí. Como é que você pede segundo a sua vontade? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Você vai querer o quê? Segundo a sua vontade. Ele só nos ouve segundo a sua vontade. Está escrito aí, ó. Tem oração que Deus não ouve mesmo. Falei um pouco disso também na aula passada. Tem oração que Deus não ouve mesmo. Ele diz, se ele sabemos que ele ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, 6, ter cuidado para não decair da graça. Aqui entra a única condição de nos levar e nos permanecer no eixo espiritual da resistência. Resistir à carne para poder resistir o diabo. Resistir à carne para ativar a holística espiritual, resistir o diabo e fazer ele fugir de você. E assim vencer o mal. João capítulo 8, versículo 11, traz um alerta, diz, acautelai-os para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Romanos capítulo 7, do 14 ao 21, vou explicar aqui um pouquinho todo o capítulo, aliás, eu quero explicar para você, coloque uma remissão dos capítulos 6 a 8, e Paulo fala sobre a nossa realidade carnal, fala sobre as tendências da nossa carne, fala sobre as fraquezas da carne, fala sobre a dificuldade, a impossibilidade de servir a Deus com a carne. 3 capítulos, estou explicando aqui, hein? Depois, se quiser me dar honra, que eu vou canalizar para Deus, coloque Bai Bispo Daniel. 3 capítulos da Bíblia explicados em 3 minutos. Versão revista, atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada pelo Bispo Daniel Anecler. Está vendo? Doutora, como é que você ia traduzir tudo isso no italiano? Ia demorar, né? Falo correndo demais, né, doutora? Italiano, né? Italiano, tem um sangue italiano. Tá vendo meu narizinho aqui, ó? Me entrega, né? Fato é que quando você, então, resiste, você tem essa firmeza, você não decai da graça de Deus, ela vai te dar a condição de você se envolver de tal forma nessa holística espiritual, que você vai ser uma pessoa, um cristão diferenciado. Claro que você vai ser muito invejado também, criticado, vão tentar puxar teu tapete de todo lado. Só que você vai cantar, firme nas promessas do meu Salvador, e vai embora, meu irmão. Tu és fiel, Senhor, e vai embora. E ninguém te segura, e porque você não vai ficar mais subjugado à carne. Você não decai da graça de Deus. Ele diz, agora, então, todo o capítulo 6 a 8 de Romanos, ele explica tudo isso. No 8 ele já começa, no 8, 1 e 2, não precisa ir lá não, só vou comentar aqui, Joás, para a gente não parar tanto, mas no capítulo 8, versículos 1 e 2, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e aí eu digo que é a lei da graça. Sabia que a graça tem uma lei? Ele diz, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte, que é o que reina na nossa carne. Que Paulo fala disso, todo nesse contexto, né? A lei do Espírito da vida. Ele fala uma lei carnal, depois ele fala uma lei espiritual. O bem que prefiro não faço, o mal que não quero reside em mim. No tocante à lei de Deus, tudo isso, depois você deve ler. E coloque lá, Bispo Daniel, comentar 3 minutinhos, está aqui. Do capítulo 8, do versículo 37 ao 39, aí nós vamos ler. Pode colocar, porque é a sentença para nós. Sentença espiritual. Herança, diga, sentença da carne versus herança espiritual. Daria um tema. Olha aqui agora. Em todas estas coisas. Somos ou não somos mais do que vencedores? Somos mais do que vencedores. Tem a forma. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo. Aí você passa a ter essa certeza. Olha como muda a confissão. Nem a morte,
nem a vida. Tem gente que pensa que a morte separa. Nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí nós chegamos à página 25, de fato, já estamos pregando sobre a carne e o diabo, e esse é o link com a nossa próxima aula, parte 2, a carne e o diabo, parte 2, e acreditem, só vou ler o próximo texto para você já deixar na sua mente espiritual alguma coisa muito profunda, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 21, pois também Cristo morreu. Essa é uma realidade que o povo não conhece e tem sido destruído. Cristo morreu uma única vez, justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne. Viu como nós temos, a única forma que nós vamos, a resistência da carne, o morrer da carne o tempo todo? Mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora, olha um mistério aqui, hein? Nos próximos dois versículos, até a gente chegar nos próximos 3, no 21. No qual também, aqui está um grande the secret, né? O segredo. No qual também foi e pregou os espíritos. Isso aqui gerou, para você ter uma ideia, nos espíritas, nos kardecistas, gerou a mentira da reencarnação. Presta atenção, hein? No espiritismo gerou a mentira da reencarnação. No catolicismo gerou a mentira do purgatório. Missa de 7 dias, de 15 dias, um mês. Não é falta de respeito, queridos. Se você é um católico, não desligue, não desconecte. Assista. Deixe seus ouvidos espirituais ouvir a próxima terça-feira. Então, a mentira... E o pior, irmãos, no catolicismo a mentira do purgatório. E o pior, no cristianismo, no meio do povo de Deus, tem denominações inteiras que não entenderam isso. Olha o versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes com Deus, sempre foi obediência e desobediência. Quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, quer dizer que Deus na sua longanimidade, de uma forma, num formato, em outro tempo, nos dias de Noé, operou de uma outra forma, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através de água. Tem muito mistério aí. O qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. A graça de Deus não trata com carne. O dilúvio tratou com a carne, puniu na carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. No cristianismo, que para mim, desculpe, é terrível, dores de parto, Joãozinho. No cristianismo, tem muita gente que inclusive pensa que todos que ficaram fora da arca foram para o inferno. Quer saber mais? Não sou a Rede Globo, mas eu também gosto de suspense. Assistam a próxima escola de capacitação Del Volente, estaremos aqui para a glória de Deus. Para hoje, você sabe que a carne é fraca. E em relação à carne, o diabo é forte. Mas também você sabe que o poder que está em você, em relação ao diabo, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Autoridade do cristão, a carne e o diabo, parte 1. Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade.
Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Sou o Bispo Daniel Anecleto, minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia. Oremos, Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, por essa revelação maravilhosa. Estaremos neste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que têm autoridade, ao ponto de fazer o diabo fugir com um mero piscar de olhos espirituais. E o povo mais poderoso desta terra, diga amém, 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 graças a Deus. Resistência, diga o irmão, resistência, irmão. Não pare. Mesmo se as cadeias tentarem te prender, mesmo que as muralhas tentem te deter, mesmo que os ventos tentem te derrubar, não pare de louvar a Deus. Mesmo que alguém contra ti se levantar, não temas que maior é o que contigo está. Ainda que as circunstâncias te façam temer, não pare de louvar a Deus. Louve que as cadeias por terra cairão, de alto a baixo as grandes muralhas ruirão. Louve que os ventos se acalmarão, por 7 caminhos os inimigos fugirão. Louve que as cadeias por terra cairão, de alto a baixo as grandes muralhas ruirão. Louve que os ventos se acalmarão, por 7 caminhos os inimigos fugirão. Não pare de louvar a Deus. 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 Não pare. Não pare de louvar a Deus. Não pare de louvar a Deus. Não pare de louvar a Deus. Não pare. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Uma semana abençoada. Graças a Deus.